Olá, vamos falar sobre a noção de culpa. A culpa é um dos sentimentos fundantes da moralidade ocidental. Ela foi usada muito pela religião, pelo cristianismo, para fazer com que o indivíduo tomasse conta ou consciência do seu pecado, da sua culpa, né, da sua participação no pecado original e se visse também como pecador. Ora, isso foi sendo passado de tempos em tempos e hoje em dia a culpa é um dos sentimentos assim que predominam na consciência e no universo psicológico do ser humano. Vamos falar disso a partir dessa frase: ninguém deve culpar-se pelo que sente, escrita pelo Érico Veríssimo. Porque o sentimento ele faz parte do que nós somos e ele nasce de forma espontânea e instintiva. A culpa ela tem a ver com a moralidade, com o pudor e faz com que a gente se responsabilize, se culpe pelo que a gente sente. E isso, claro, é negativo. Vamos falar de dois filmes, começando por Tortura do Silêncio, em 1953, do grande diretor Alfred Hitchcock. Nesse filme, o Montgomery Clift interpreta Michael Logan, um padre, uma situação bastante complexa. Ele é um padre que tem um caso com uma mulher. Porém, um dia, um pároco, um homem que trabalha na sua paróquia, acaba cometendo um assassinato. E a única testemunha que vê o crime, vê apenas alguém vestido com uma batina. Daí as pessoas acharam que é o padre Logan. Porém, esse padre ele tem um álibi. E o único álibi que ele tem é que no momento do crime ele estava com essa mulher. E ele não pode falar onde ele estava, porque senão ele revela que estava com essa mulher, além disso comprometer a carreira dele, né, o sacerdócio dele, ainda para piorar, a mulher era casada. Então também prejudicaria o casamento dela. Ora, só que tomado pela culpa, esse homem que cometeu o assassinato acaba confessando para o padre Logan o assassinato. Então, pelo sacramento da confissão, ele acaba revelando que cometeu esse assassinato e isso vai gerar o problema. Né? Daí o nome do filme Tortura do Silêncio, porque o padre sabe quem matou, mas ele não pode falar, porque tudo que ele ouve em confissão deve ser mantido em segredo. Caso contrário, ele pode ser excomungado, né? Desligado das suas funções pela igreja. Então, todo esse filme é uma reflexão gigantesca sobre o conceito de culpa, tanto da parte do Logan quanto do homem que cometeu o assassinato. E também é uma reflexão sobre o próprio sacramento da confissão, em termos religiosos, mas também do ponto de vista, digamos, psicológico. Qual é o efeito psicológico da confissão? É um ato salvífico, é um ato, digamos, de sanidade, de saúde psicológica e mental. Falar as coisas, colocar para fora, não guardar coisas que você fez e que te causam culpa ou remorso ou um peso na consciência ou algo semelhante. Então é um dilema entre inocência de um lado e culpa do outro. Isso permeia toda a história da humanidade e em algum momento essa situação nos pega. Então é uma decisão pessoal e intransferível, ou seja, eu cometo um ato e depois eu não posso transferir isso para ninguém, eu tenho que ter a responsabilidade do ato. Caso eu não queira assumir essa responsabilidade, pode pesar a culpa sobre mim. E aí, como diria, pela dor eu sou levado a assumir a responsabilidade pelo aquele ato. A culpa está sempre associada à verdade. Mais especificamente, quando falta a verdade, é que a culpa se instaura. Porque se eu fiz alguma coisa e eu tento esconder aquilo, e aí a culpa vem e pesa sobre a minha consciência. Então, se eu tivesse não faltado com a verdade, a culpa não teria se instalado. Outra coisa é a vergonha. A vergonha é um sentimento típico que acompanha a culpa, assim como a agonia. Eu posso sentir vergonha do que eu fiz ou posso sentir agonia porque aquela culpa está me sufocando, não me deixando dormir, respirar e assim por diante.
Então, o padre Logan acaba chegando numa situação extrema, né, tudo pressionando para que ele fale, mas por um dever de consciência, mais do que isso, por um voto, ele não pode dizer. O outro filme, Crimes e Pecados, de 1989, aí já do diretor Woody Allen, ele fala da culpa dentro do âmbito do judaísmo. Judá, interpretado por Martin Landau, é um homem casado, um médico respeitado, de uma família tradicional. Ele tem um caso com a Dolores, interpretado pela Angélica Houston. Ele leva essa relação por mais de um ano. Depois, acometido pela culpa, ele sente a necessidade de terminar esse relacionamento com a Dolores e antes que seja tarde demais. Porém, a Dolores não aceita isso e ela entende que ele tem que contar para a mulher dele e assumi-la, né? Agora não mais como amante, mas como mulher. E ele não quer fazer isso, ele não quer abrir mão de tudo que ele construiu, socialmente falando. Então, é o adultério carregado de culpa. Aliás, o adultério, uma das coisas mais comuns, né, formas de traição que o ser humano acaba se envolvendo com isso, é um dos elementos que mais, com o tempo, acabam desencadeando a culpa. Então, é um tormento para a consciência do Judá. Ele estava vivendo essa vida dupla, e é isso que o adultério acaba fazendo. Essa vida dupla tem, de um lado, a leviandade e o egoísmo, ou seja, vou viver uma aventura, estou aqui numa situação interessante, mas também, por outro lado, é uma quebra da personalidade. O Judá, depois que o prazer passa, depois que a paixão arrefece, ele acaba vendo a sua personalidade quebrada, sua personalidade que ele, digamos, lapidou a vida inteira, ou demorou a vida inteira para lapidar. Ora, então ele renuncia ao bom senso, à razão, quando age pela paixão. A paixão é basicamente isso, essa renúncia ao bom senso e à razão. Mas mais do que isso para ele, é uma perda das referências. Ele perde as suas referências de certo e errado. E é isso que acaba com ele, porque ele vem de uma tradição judaica onde o certo e o errado é uma coisa muito forte e muito séria. Ora, então, para terminar, a culpa é o elemento que pode nos levar a admitir o erro. Talvez, se não fosse a culpa, esse sentimento que foi colocado em nós, ou que nasce em nós de forma misteriosa, nós nunca admitiríamos boa parte dos nossos erros. É a culpa que nos leva a confessar, que nos leva a sentir a necessidade de admitir o erro, e uma vez admitido o erro, podemos avançar no caminho da consciência e, digamos, estabelecer uma relação mais límpida, mais sólida com a verdade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima. Tchau!